Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o juízo petitório e o juízo possessório. Então, nós vamos começar assim, ó. Vamos fazer uma divisão aqui, certo? E essa divisão aqui vai separar o juízo petitório do juízo possessório. Em cima, nós vamos colocar o juízo petitório, embaixo o juízo possessório. Muito bem. O juízo possessório e o juízo petitório jamais vão se misturar. Isso é, o que está aqui embaixo jamais vai subir e o que está aqui em cima jamais vai descer. É aquilo que eu digo dentro da sala de aula, né? Posse não se mistura com propriedade, propriedade não se mistura com posse, são coisas totalmente diferentes. Muito bem. E no juízo petitório, nós temos os direitos reais, ok? Claro, o principal direito real aí é propriedade. Então, vocês lembrem que quando eu falar propriedade, muitas vezes eu posso estar falando sobre direitos reais, e quando eu falar sobre direitos reais, eu posso estar falando sobre propriedade. Porque propriedade é um direito real por excelência, como a gente já viu. Muito bem. Nos direitos reais, a ação que o proprietário, ou quem tem direito real, tem para buscar a coisa, é a ação reivindicatória. Reivindicatória. Ok? Muito bem. O que é que você usa na ação reivindicatória como matéria de defesa? Como matéria de defesa. Você usa o quê? O domínio. Certo? Isso é, lembrem que domínio é sinônimo de poder, que é sinônimo de direitos, que é sinônimo de faculdade. Então, quem tem faculdade, quem tem domínio, é a mesma coisa. Então, quem tem direito real, né, tem o quê? Tem domínio. Muito bem. Não esqueçam disso daí. Muito bem. Já na ação reivindicatória, né, o polo passivo dessa ação, porque em matéria de defesa, né, ação reivindicatória, matéria de defesa, isso é, o polo, aqui na verdade é o polo ativo, né, vai discutir o domínio. Agora, na ação reivindicatória, o polo passivo dessa ação é quem? É quem está lá no artigo 1228, no finalzinho, no final, in fine, onde lá diz que o direito de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Isso a gente também já tinha visto dentro da sala de aula. Então, o polo passivo aqui é quem? O polo passivo dessa ação é injustamente possua ou detenha. É ou e não é. Ou detenha. Muito bem. Perfeito, até aí. Muito bem. Soubemos que o polo passivo da ação reivindicatória, né, é quem tem direito real, não é isso? E o objeto de ataque da ação reivindicatória é o domínio, tanto por parte de quem tem o polo passivo, por parte de quem tem o polo ativo. Muito bem. Já no juízo possessório, né, a discussão é posse, por óbvio, né? E aí a gente viu que a gente tem 3 ações possessórias, não é isso? A reintegração, manutenção e interdito proibitório. Não é isso? E a gente sabe que quando acontece a reintegração, quando tu entra com a ação de reintegração, quando ocorre o esbulho. Quando que acontece? Quando você entra com a ação de manutenção? Quando você for turbado.
E você entra com ação de interesse proibitório quando você for ameaçado. Muito bem. O esbulho nada mais é do que a perda da posse. Se você perdeu a posse, você foi esbulhado. Agora, você é turbado quando? Quando alguém tenta tirar a tua coisa, teu imóvel, por exemplo, e não consegue. Mas houve um ataque, ou ele tira parcialmente. Se tira parcialmente, também houve um esbulho. Imagine uma mudança de cerca, por exemplo. O cara mudou a cerca de daqui para cá, né? E você não consegue mais voltar, você foi o quê? Você foi turbado. Essa que é a questão, ok? Tranquilo? Ameaça é quando alguém te ameaça de esbulho ou de turbação, né? Não existe a perda da posse, que é o esbulho, não existe um ataque efetivo na posse, mas alguém anda te ameaçando de tirar a posse, ok? E aí vem uma coisa que, né, maioria dos livros não explicam. Isso é, não falam que o esbulho, a turbação e a ameaça pode se dar o quê? De forma violenta, clandestina ou precária. É isso aí. Então, a reintegração ocorre com o esbulho, e a manutenção com a turbação e o interdito proibitório com a ameaça. Nesses três casos, pode acontecer de forma violenta, clandestina e precária. Que isso daqui, nós soubemos que são o quê? São os vícios objetivos da posse, né? Posse justa e injusta, quer dizer, isso aqui é uma aquisição de forma injusta, né? A gente já tem um videozinho desse gravado aí. Já vamos, você pode ir lá dar uma conferida. Muito bem, a gente não pode esquecer também da fungibilidade, né, entre as ações possessórias, né, o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É simples. Se tu entrou com uma ação de manutenção da posse e o juiz entender que é de reintegração ou é interdito proibitório, ele simplesmente vai fazer essa mudança de ofício. Isso se chama fungibilidade. Agora, pelo amor de Deus, não existe fungibilidade entre o juízo possessório e o petitório. Não existe entre petitório e possessório. Não esqueçam, certo? Por que não existe? Basta tu olhar o artigo 1210, parágrafo 2º do Código Civil, e o artigo 557, parágrafo único do CPC. Os dois artigos dizem a mesma coisa, que esse tracejado aqui, essa divisão, essa lei divisória, é dado pelo 1210, por quê? Que é impossível você misturar os dois juízos, né? Isso é uma coisa sacramentada, não pode misturar. Então, a fungibilidade está no juízo possessório, jamais vai existir fungibilidade. Você entrar com uma reintegração e o juiz mudar para reivindicatória, ou a reivindicatória mudar para reintegração, ou qualquer outra ação possessória. É impossível. Dado pelo quê? Pelo 1210, parágrafo 2º, e pelo artigo 557, parágrafo único do CPC. Ok? Então, é impossível. Muito bem. Na posse, né, o que a gente tem? Nós temos como matéria de defesa, por óbvio, a posse, né? Aqui embaixo, tu só vai discutir posse versus posses. Aqui em cima, no juízo petitório, só pode discutir o quê? Domínio versus domínio. Não adianta tu trazer a matrícula que está lá no juízo petitório para cá, para dizer, juiz, mas a matrícula é minha, não sei o que. Não adianta, isso não resolve. Por quê? Porque nas ações possessórias só se discute posse. Não adianta tu ter matrícula, não adianta tu dizer que é o proprietário, não adianta nada. O que adianta é tu provar posse. Assim como você vai lá na ação reivindicatória e você contesta dizendo que tem posse, que já construiu uma casinha, que não sei o que, não sei o que. Não adianta de nada, né? Por quê? Porque lá a discussão é título versus título, lá é domínio versus domínio. Aqui não, aqui é posse versus posse. Muito bem. E também temos aqui, né, o descumprimento
descumprimento do artigo 561 do CPC. Esses dois aqui, né, tu pode usar em matéria de defesa. Aqui, né, continuando aqui em cima, nós temos o polo passivo da ação de reintegração, manutenção e esbulho, né, é quem tem posse injusta. Veja, é diferente posse injusta de injustamente possua. É muito diferente. Claro que o objeto é a posse, né? O objeto das ações possessórias são a posse. Vamos só abrir um parênteses aqui e explicar injustamente possua e posse injusta. Assim, ó, a posse injusta, ela abrange a injustamente possua abrange a posse justa. Tudo isso aqui é injustamente possua, certo? Isso é alguém que está contrário à vontade do proprietário. Agora, a posse injusta é quem adquiriu de forma violenta, clandestina e precária. Portanto, é um pedacinho desse aqui só, certo? Então, aqui dentro estaria quem adquiriu de forma violenta, clandestina ou precária, ok? Então, eu pergunto para vocês, na ação reivindicatória, quem é o polo passivo? Claro, a gente já viu, injustamente possua ou detenha, que está lá no artigo 1228, no finalzinho do artigo 1228. Isso a gente já viu. Mas, eu pergunto, pode ser quem tem posse injusta? Sim, claro. Agora, o contrário não vale. Se tu quiser colocar alguém que esteja injustamente na posse como polo passivo da ação, das ações possessórias, isso é falso, não dá. Repetindo, no polo passivo da ação reivindicatória é quem injustamente possua. Claro, se que injustamente possua também inclui posse injusta, aquele que adquiriu de forma violenta, clandestina e precária também pode ser polo passivo na ação reivindicatória. O contrário é que não vale. Nas ações possessórias tu só pode entrar contra quem te tirou a posse de forma violenta, clandestina ou precária. Ou falando de outra forma, você só pode entrar com ação possessória contra quem te esbulhou, turbou ou ameaçou a tua posse. É isso aí. Tranquilo? Beleza. Vamos passar uma régua aqui, né? E eu vou explicar uma outra coisa aqui para você entender. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma linha do tempo para o juízo petitório e uma linha do tempo para o juízo possessório, ok? Muito bem. No começo, esse indivíduo, vamos tratar que esse indivíduo aqui tinha a propriedade. Então, esse cara tem a propriedade, a posse, né? Tem o domínio, tem a titularidade. Que titularidade a gente já viu o que é, né? A gente deu um exemplo lá, por exemplo, eu aluguei a casa da Maria, mas a conta de luz está no nome do João. Quem é o titular da conta do João? Aquele que consta no boleto lá da conta de luz. Quem é? O João. Esse é o titular. Então, se eu te pegar uma matrícula e alguém tiver lá, se tiver na matrícula um usufruto, eu quero saber quem é o titular do usufruto, né? Ou quem é o usufrutuário. Eu vou lá na matrícula e vejo, né? Isso é titularidade, que é uma coisa que a gente já tinha visto. Muito bem. Belo dia, o que aconteceu? Certo dia aconteceu que esse indivíduo, que eu vou chamar de A, que é o proprietário, e o B de posseiro, o B tirou a posse do A. Muito bem. Aqui nessa linha do tempo, claro, o A vai continuar sendo proprietário, né? Tem domínio, titularidade, mas perdeu a posse. Nós estamos diante de um proprietário que não tem posse, de alguém que não tem propriedade, mas tem posse, e alguém que tem propriedade e não tem posse. Esse cara só tem papel e esse aqui só tem o fato, né? Esse aqui. Muito bem, vamos imaginar que o B permaneceu
o B permaneceu na posse sem que o A faça absolutamente nada. O A permaneceu na inércia. Então, a posse do B, ela passa a ser uma posse ad usucapionem. Isso é uma posse passível de se chegar a usucapião. Isso é, essa posse aqui, né, tem um tempo. Nós vamos ver que nós temos mais de 20 espécies de usucapião. Se nesse período aqui, né, B conseguir fazer uma determinada espécie de usucapião, né, então a posse dele é ad usucapione. Se nada tiver aqui, ele é uma posse ad usucapione. Beleza. Quando o B chegar aqui no tempo, né, ele vai passar a adquirir uma outra coisa. Ele vai passar a adquirir não só a posse, mas o domínio da posse. E agora que vem. O que é o domínio da posse? O domínio da posse é quando alguém satisfaz os requisitos de uma determinada espécie de usucapião. Então seria mais ou menos assim, ó, você tomou posse de um terreno e eu te pergunto, e aí tu já pode fazer usucapião? Se tu me responder já, significa que você tem o domínio da posse. Se você dizer, não, ainda não tenho, eu estou discutindo, não sei o quê, então tu não tem o domínio da posse. Então, é a posse, né, prolongada no tempo, satisfeitos os requisitos de uma determinada espécie de usucapião. Isso vai te dar o domínio da posse, significa que você já pode entrar com a ação de usucapião. Se vai ganhar ou não é outra questão, né? Então, se você tem o domínio da posse, né, você já pode fazer o quê? Uma coisa chamada usucapião. Beleza? Muito bem. Belo dia vai chegar uma sentença, não é isso? E belo dia tu vai levar no registro de imóveis, tu vai registrar isso. A partir daqui, tudo aquilo que o cara tinha lá vai passar para ti aqui. Isso é, o B vai ter a propriedade, o B vai ter posse, que ele já tinha, ele vai ter o domínio e ele vai ter a titularidade, ok? Então, na verdade, todo esse processo aqui foi para que o B tivesse a mesma coisa que o A tinha no início, né? Tudo começou com o quê? Com a tomada de posse dele aqui. Aí nós temos uma discussão. Muito bem. Imagine o seguinte. Imagine que o A, em determinado momento aqui, ele descobriu que o B está na posse, ou ele quer tirar o B da posse, alguma coisa assim. Aí nós vamos discutir uma coisa bem séria, que é, se o A entrar com uma ação possessória aqui, antes que o B tenha o domínio da posse, o que vai acontecer? A escolha errada da ação aqui, eu sempre digo assim na sala de aula, se tu escolher a ação errada, tu vai dar a propriedade para alguém, certo? Tu vai perder a ação. Se tu entrar com a ação certa, vai ser um tiro de canhão para matar uma formiguinha, né? Se tu entrar com a ação correta, é a coisa mais tranquila. Se tu entrou com a ação errada, tu vai fazer com que a outra parte cresça. E aí tu pode perder e provavelmente tu vai perder a ação. Então, vamos lá. Se, enquanto o B estiver só na posse, e ele ainda não adquiriu o domínio da posse, e se tu entrar com uma ação possessória contra o B, o A entrar com uma ação possessória contra o B, o que vai acontecer? O B vai ficar gigante, porque o B vai discutir posse de igual para igual com o A. Agora, se o A entrar com uma ação reivindicatória contra o B neste intervalo, o que o B pode arguir? O B só pode arguir domínio, né? Porque nas ações petitórias, a briga é domínio versus domínio. E eu te pergunto, por acaso o B tem domínio? Não, o B tem posse, certo? Então, esse espaço de tempo aqui é o lugar da ação reivindicatória pro A. Se fosse o B, entraria com a ação possessória, óbvio, né? Agora, olha só que engraçado. Se passar do tempo aqui, e o A entrar com uma reivindicatória contra o B, o que ele vai arguir? Ele vai arguir o domínio da posse,
que nada mais é que ele vai dizer na contestação que ele já tem tempo para uso capião. E aí, provavelmente, em 99% das situações, o B vai ganhar. Ora, mas não era briga, não era domínio versus domínio? Sim, agora aqui nós temos uma exceção do domínio. Qual domínio? Do domínio do juízo petitório. Esse domínio da posse aqui é uma exceção daquele domínio lá. Entenderam? Não tem? Toda regra tem uma exceção? Então, qual é a exceção do domínio? Qual é a exceção do domínio? O domínio da posse. Compreenderam? Então, vamos lá. Se você estiver aqui na linha do tempo e você ainda não adquiriu o domínio da posse e você entrar com uma se o A entrar com uma reivindicatória, provavelmente tu não tenha nada para fazer. Imagine tu sendo o advogado do B e o A entrando com uma reivindicatória. Tu não tem título, tu não tem documento, a única coisa que tu tem é um fato, posse. E isso não vai te dar nada de argumento na contestação da reivindicatória, que é muito diferente aqui. Se aqui, passado a época que o tempo aqui, o cara já tem o domínio da posse, ele entrando com uma reivindicatória, tu argui o quê? Que tu já tem tempo para uso capião. Isso é a exceção de domínio da ação petitória, ok? Entendido? Então, o que é o domínio da posse? É a posse prolongada no tempo, satisfeitos os requisitos de uma determinada espécie de uso capião. Isso é, você já tem tempo para uso capião, você tem o domínio da posse. E esse domínio da posse é uma exceção para você discutir na contestação do quê? De uma ação petitória. Claro, eu estou ensinando aqui ação petitória, mas isso você pode usar em qualquer ação. Aliás, a ação de uso capião é uma ação de uso capião, não. A uso capião é um dos poucos institutos que você pode sempre usar na contestação, sem a necessidade, né, de fazer uma outra petição apartada, nada disso. Você já pode arguir diretamente a uso capião sempre, em qualquer ação, ok? Muito bem. Agora, olha só que interessante. Se você agora vamos pensar no B, o B. Se o B tem a posse, ele pode entrar com uma reintegração de posse a qualquer momento. Agora vamos supor que por algum motivo o B, depois que ele já tem o domínio da posse, ele perdeu a posse, certo? Qual é a ação que ele pode usar? Ele pode usar uma ação possessória contra um outro posseiro. Mas se ele quisesse ganhar ação, né, ele poderia usar uma outra coisa chamada ação publiciana. Ação publiciana. Talvez vocês não tenham ouvido falar essa ação. Ação publiciana. Ok? O que faz essa ação publiciana? Essa ação publiciana é exclusiva para quem tem o quê? O domínio da posse. É uma ação em nível de juízo petitório. Na ação publiciana, tu vai discutir o quê? Domínio da posse versus... Qual será o objeto aqui? O objeto aqui vai ser domínio da posse ou domínio. Correto? Então, na ação publiciana, tu não pode discutir posse versus posse. Tu vai discutir domínio versus domínio. Assim como você discute na ação reivindicatória. Observe que o B, quando ele tem o domínio da posse, ele está muito perto de quê? De ser o proprietário. Entanto é que só está faltando o quê? Ele entrar com a ação de uso capião, ganhar a sentença e levar registro. Aí ele vai ter o quê? Ele vai ser o proprietário, porque a gente sabe que o objetivo desse cara aqui era pegar tudo que o A tinha aqui no início. E é o que ele fez aqui com o registro de imóveis. Entenderam? Muito bem. Esse quadro está melhor colocado, né? Eu vou colocar lá no material didático. Aliás, eu vou botar logo embaixo desse videozinho, eu vou colocar um quadro explicativo que eu fiz aqui, e daí vocês podem acompanhar o vídeo e acompanhar em cima desse outro que está melhor que essa bagunça que eu fiz aqui. Mas vai ser mais fácil de você entender, ok? Valeu!